A primeira questão que eu queria colocar aqui, presidente, e nós já colocamos ontem para o presidente efetivo, o deputado Rodrigo Maia, é que ele precisa abrir as galerias da casa para a cidadania brasileira, para o povo brasileiro. E ele se comprometeu a fazê-lo. Só que continua sendo barrado em todas as áreas. Os servidores, os que querem acessar a Câmara dos Deputados e o plenário, estão proibidos. Então, dessa tribuna, eu quero fazer uma exigência também da promessa que ele fez de que nós teríamos, no mínimo, 100 pessoas ou 200 aqui no plenário nesse momento. Segundo lugar, presidente, queria colocar e dar como lido o meu pronunciamento. PLP 257 é criminoso. Funcionalismo não vai pagar a conta da crise. Quero deixar ele como registrado e analisar o que significa o PLP 257. Na verdade, nós vivemos uma profunda crise econômica, política e social. Um governo ilegítimo, ilegal e imoral se apossou do poder. E, ao se apossar do poder, ele fez um grande acordo com a elite econômica brasileira, com os grandes meios de comunicação de massa e com um grande setor dessa casa que mudou de lado. O problema é saber quem vai pagar a conta da crise. Então, quem vai pagar a conta da crise não é aqueles que devem pagar, que são os banqueiros, os industriais, o grande agronegócio, os que devem na dívida pública brasileira e aqueles que não querem fazer auditoria da dívida pública. Aqui não querem tributar as grandes fortunas, as grandes heranças. Eles querem o quê? Atingir o trabalhador. Então, nós precisamos tirar o seguro-defeso, o abono salarial, a licença médica. É aí que nós vamos cortar. E agora, o funcionalismo público e também os trabalhadores que serão atingidos por uma visão de salário mínimo pagarão a conta. O PLP 257 acaba com um limite de 13% da receita dos estados para o pagamento da dívida. Portanto, poderá superar em muito tal percentual, ou seja, mais do que já se gasta com o pagamento da dívida. Segundo lugar, exige dos estados a desistência de ações judiciais, ou seja, legitima a própria dívida pública. E terceiro, durante 2 anos os estados não poderão conceder vantagem, aumento ou reajuste aos servidores públicos, ressalvada a promoção de militares. Durante esses 2 anos, os estados terão que aplicar o disposto na PEC 241, ou seja, a PEC do teto de gastos que está hoje na CCJ também foi imposta aos estados brasileiros. E isso viola o Pacto Federativo. Não pode você impor ao Estado que ele se reduza. O Estado tem que se reduzir, mas não para pagar juros. Pode pagar juros se aumenta o limite, para contratar, para fazer concurso público, para fazer plano de carreira, para aumentar os servidores públicos, ele está limitado. Ou seja, para a área que interessa à sociedade, que é exatamente prestar o serviço de educação, de saúde, de segurança, todos os serviços públicos que o município, que o Estado precisa pôr, aí tudo bem, você tem que cortar. Então, senhor presidente, é evidente que o relatório, o ministro Meirelles, ele impôs, inclusive, incorporar diversos itens ao gasto de pessoal, como as terceirizações, os aposentados, os pensionistas, as retenções de tributos, as indenizações, auxílios e etc., para fins de apuração da lei de responsabilidade fiscal. Preste atenção nisso. Isso significa, na prática, vai se exigir a redução do gasto com pessoal e severos cortes de direitos dos servidores públicos em todas as esferas, federal, estadual e municipal.
E aqui o Congresso Nacional parece que não tem compromisso com o povo dos seus estados e dos municípios. Nós só ouvimos o que nós temos a fazer, presidente, é o seguinte, é enxugar gastos. Quando se trata de falar da dívida pública, da transformação de dívida do setor privado em dívidas públicas, da utilização de mecanismos financeiros para gerar dívidas sem contrapartida alguma ao país, o pagamento de ilegítimos e injustificáveis juros, encargos e taxas que multiplicam o valor da dívida por ela mesma, quando se trata de pagar juros sobre juros, anatocismo, isso tudo ilegalmente decidido pelo STF, aqui ninguém toca nesse assunto. O que aconteceu com o relatório do deputado Amin ontem é que o relatório dá um prazo de 10 anos para os entes federados se adequarem, o quê? No que se refere aos limites de gasto com o pessoal, mas não resolve o problema, dado que o PLP representará um verdadeiro torniquete que vai apertar as finanças dos estados e dos municípios permanentemente. O que ele fez por causa da pressão de baixo para cima e do funcionalismo público foi graduar essas questões. Lógico que isso vai impedir qualquer ampliação de serviço público por 10, 20 anos. É disso que nós estamos falando, senhor presidente, senhores deputados. E no caso dos estados, mais especificamente, no Poder Judiciário, Ministério Público Estadual, Tribunais de Contas e Defensorias, durante o prazo de 10 anos, não serão contabilizados como gastos com pessoal e terceirização. Presidente, e auxílios. Porém, isso não impede que você tenha um arroxo permanente no gasto e, mais do que isso, impede que tais gastos sejam contabilizados. Na verdade, senhor presidente, senhor deputado, o que o presidente da República está fazendo, e o Congresso Nacional quer avalizar vergonhosamente, é uma mega sinalização para o mercado financeiro. É para fazer com que cesse as pressões para o impeachment. Eles têm que mostrar serviço ao mercado financeiro. E com isso eles estão arrochando o povo brasileiro e, particularmente, os servidores públicos e, particularmente, o funcionalismo público. Por isso, dessa tribuna, como membro do PSOL e líder da bancada, quero dizer, o PSOL votará contra o PLP 257, não ao PLP 257.